Olá pessoal, professor Rodrigo Câmara, professor de língua portuguesa. Vamos começar uma série aí de provas da VUNESP. E para você que vai fazer a VUNESP, vamos fazer alguns apontamentos muito importantes. Primeiramente, pessoal, deixa eu te dar uma instrução. Faz o seguinte, pega a prova, dá uma lida no texto antes. A gente vai dar uma pausinha aqui, você vai parar o vídeo, depois vem corrigindo com a gente, tá ok? Então vamos lá, dá uma lida no texto. Beleza, pessoal? Vamos comentar um pouquinho sobre a ideia desse texto, tá ok? Você vai dar uma pausa lá, vai dar uma lida e a gente vai comentar sobre a ideia desse texto. Na realidade, esse texto que a VUNESP colocou, ele faz referência em alguns momentos sobre a história da humanidade. Então, se você observar no final do texto, lá no final do texto, vamos lá no final do texto. Lá no finalzinho do texto, você vai observar uma deixa, logo você vê, né, na realidade, o nome do autor, na realidade, depois você vai ver, na realidade, a titularidade, a obra, que fala, na realidade, sobre uma breve história da humanidade, e depois você vai ver lá embaixo o lugar. Então, essas informações são essenciais. Então, nós já sabemos lá, como você leu, que esse texto fala de uma breve história da humanidade. Rapidinho, vou fazer uns apontamentos lá em cima. Vamos lá na titularidade do texto, lá em cima. Ele faz referência, quando ele fala de muito antes de haver história, ele fala já havia seres humanos, fazendo uma relação temporal, usa a palavra animais, se você observar aí em primeiro momento, fazendo referência a seres humanos antigos, e logo aqui na segunda linha ele fala ali de seres humanos modernos, então já observando ali uma relação entre seres humanos antigos e seres humanos modernos. Aqui embaixo ele estabelece uma coesão com o termo eles, observa bem isso, e esse eles retoma na realidade seres humanos antigos. Já no segundo parágrafo, ele faz uma referência de novo de 2 milhões de anos atrás, que é uma referência temporal, observe bem essas coisas. Logo ali, no segundo momento, ele fala de certas características humanas familiares. Você vai observar que após os dois pontos, ele faz aí uma enumeração através de exemplos, falando das mães ansiosas, aí depois fala de jovens temperamentais, e assim vai. O ponto importante ali embaixo é onde ele fala ali, esses humanos arcaicos. Observe de novo essa coesão, essa coerência, quando ele fala esses humanos arcaicos, fazendo referência lá em cima aos animais bastante similares. Observem isso. Aqui embaixo, quando a gente continua nesses seres humanos arcaicos, ele vai continuar falando que amavam, brincavam, formavam laços fortes, e vem o estopim do texto. Eu quero que você observe isso, que começa no não havia, tá vendo lá? Não havia nada de especial nos humanos, preste bem atenção nisso, não havia nada de especial nos humanos, ninguém, muito menos eles próprios, observou isso? Tinham qualquer suspeita de que seus descendentes, observe bem, um dia viajariam à Lua, dividiriam o átomo, mapeariam o código genético e escreveriam livros de história. Observe bem, pessoal, observe bem. Nesse momento, você observa a proposição do texto, a parte que é o estopim do texto e que ele revela, na realidade, que eles não saberiam de algo que viria, de algo vindouro, de algo futuro. E aqui começa a nossa história nas questões. Vamos olhar para a questão de número 1, vamos começar. Vamos lá. Na questão de número 1, você vai observar o seguinte.
ele fala sobre ideia central. Ideia central. Observe bem isso. Quando ele, na realidade, fala de ideia central, ele está falando da proposição essencial do texto. Na realidade, ele está falando da tese ali, que vai se responder através de um juízo de valor e de opções sustentáveis através dos argumentos. Então observe bem isso, porque não é raro a VUNESP fazer isso, chamar a ideia central. Observe lá na questão agora, para a gente resolver. Na letra A, ele fala que os humanos vêm evoluindo. Observe essa palavra, vem evoluindo tão lentamente. Isso invalida a questão, porque o texto não tem isso como ótica. O texto não fala dessa evolução. Na realidade, não dá ênfase a isso. Na letra B, rapidamente, você observa que quando ele fala de pré-históricos, ele fala conviviam pacificamente entre si. Observou isso? O texto não fala sobre isso quando ele fala de pré-históricos. Quando ele fala dos seres humanos pré-históricos, ele diz que eles eram insignificantes. Beleza? Tranquilo? Olha a letra C. O que invalida rapidamente a letra C? Distinguiam-se dos demais animais. Mais uma vez, ele não fala que os seres humanos distinguiam-se de todos os animais na pré-história no modo de interagir entre si. O texto não dá essa ênfase, não tem essa tônica. Observe o gabarito letra D de dado. No gabarito letra D de dado, ele diz que os humanos arcaicos não possuíam habilidades que permitissem prever as conquistas futuras de nossa espécie. Observe bem, quando nós falamos daquela proposição essencial, e nós fizemos aquela relação que o texto diz, não havia nada de especial nos humanos, ninguém, muito menos eles próprios, tinham qualquer suspeita. Quer dizer, eles não podiam prever o futuro. E essa é a tônica, essa é a ideia central ali do texto, portanto, o gabarito letra D de dado, ok, pessoal? Observe a questão ainda na letra E. Ele diz que os humanos modernos diferenciam-se de seus ancestrais assim que começaram a lutar por poder. Mais uma vez, ele usa a extrapolação, confirmando a nossa habilidade textual lá na letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos mandar ver. Na próxima questão, ele sublinha um termo. Olha lá, ele sublinha o termo miríade. O termo miríade, observe bem, em destaque, no primeiro parágrafo do texto, está empregado com o sentido de. Eu queria, na realidade, fazer um acordo com você. Quando você vir algum termo no texto que você não saiba, tenta pescar em torno do período, em torno do texto, as palavras que coadunam para aquela resposta. É muito melhor, tá ok, pessoal? Então vamos lá, na questão número 2, rápido. O termo miríade em destaque, no primeiro parágrafo do texto, está empregado com o sentido de acentuada uniformidade. Não tem nada a ver com uniformidade. Na verdade, quando ele fala de miríade, ele está fazendo relação àquelas gerações incontáveis que não se pode contar, tá ok? Aquelas gerações incontáveis. Ou seja, né? Frequência irregular não tem a ver com essa ideia de miríades. Agora, gabarito é letra C de casa. Quando ele fala de miríades, ele fala lá no texto, observa lá, de gerações que não se pode contar, porque dá a ideia de grande quantidade. Por miríade, diminuto não dá, e também característica excepcional não dá. Tá ok, pessoal? Então, gabarito lá da número 2, letra C se confirmando no texto. Observe o número 3, vamos lá. Um termo que expressa sentido de posse está destacado em. É o seguinte, pessoal. Observe bem. O termo com ideia de posse pode ser um pronome possessivo, pode ser um pronome oblíquo com valor de possessivo e pode ser o pronome cujo. Pessoal, o pronome cujo, ele é um pronome relativo possessivo, ou seja, ele faz uma referência e estabelece essa ideia possessiva. Com isso é possível resolver a questão. Se você observasse e soubesse um pouco dessa teoria, você conseguiria matar com tranquilidade. Vamos lá na questão, rapidinho, vamos lá. Olha só, mas por incontáveis gerações eles não se destacaram.
Esse ser, na realidade, ele não dá essa ideia de posse. De novo, na letra B, quais é um pronome relativo também que faz apenas uma referência ao que foi dito, né? Então ele não dá essa ideia possessiva. O certas também ali, com uma ideia indefinida, também não dá uma ideia possessiva. O que também, que é um termo que retoma o que vem antes, que é um pronome relativo, não dá essa ideia possessiva. Mas o gabarito é letra E. Observe lá. Por que o gabarito é letra E? Eles eram animais insignificantes, cujo impacto, quer dizer, o impacto deles, desses animais insignificantes. Então, quer dizer, o pronome cujo, na realidade, ele estabelece uma ideia de posse, galera. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Vamos que vamos. A próxima questão, a questão de número 4. Olha, pontuação. Olha lá, acerca da pontuação, de acordo com a norma padrão da língua, está correto o que se afirma em... Pessoal, vou te dar uma dica. Tem gente que tem medo desse tipo de questão muito grande, mas se você observar a questão, ela se responde. Você precisa ter calma. É até uma questão clássica, uma cópia do CESP-NB. Então, fica tranquilo, leia a questão, tenha bom senso na leitura, que ela vai sair por si mesma. Olha lá para a questão, vamos lá. Olha, na letra A, ele diz que o trecho, né, animais bastante similares aos seres humanos, modernos, surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. E ele diz assim, começa o comando da questão agora. Permanecerá correto se uma vírgula for acrescida após a palavra humano. Você imediatamente coloca aquela vírgula lá e observe o seguinte. Pessoal, se você colocar a vírgula depois de humanos, você vai separar o sujeito do verbo. Então guarda aí na sua mente. Você não pode separar por uma vírgula única o sujeito do verbo e o verbo do complemento. Tá ok? Então, entre o sujeito e o verbo e o que vem depois que o completa, você não pode usar essa vírgula única. Se você quiser usar duas vírgulas, você pode, porque você vai isolar. Porque a dupla vírgula se torna isolativa, mas a vírgula única aí, ela se transforma em separativa. Então você não pode separar sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. E isso aconteceria aí. Tá errado, galera. Vamos para a próxima. Letra B. O trecho em passeio pela África Oriental de 2 milhões de anos atrás, você poderia muito bem observar certas características humanas familiares. Permanecerá, olha aí, a questão começa agora, permanecerá correto após a substituição da vírgula por um ponto final. Pessoal, se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Esse você vai ter de ter ajuste. Ele vai ter que entrar com uma letra maiúscula, tá ok? Por esse motivo, mais uma assertiva que está errado. Vamos para a próxima, vamos que vamos, pessoal. Olha, essa letra C, ele diz, a mensagem do trecho, mães ansiosas, acariciando seus bebês e bandos de crianças desocupadas brincando na lama. Começa agora a questão dizendo, permanecerá inalterada caso seja acrescida uma vírgula após ansiosas e outra após despreocupadas. Pessoal, eu acho esse item o item mais elaborado, porque você tem uma oração reduzida aqui. Quando a gente fala de oração reduzida, o cara corre. O aluno fica na sala de aula perdido. Então, observe bem. Quando você tem essa oração reduzida, ou seja, quando você pode desenvolvê-la, observe lá no texto, observe bem isso. Ele diz assim, observe lá no texto, ele diz assim, a mensagem do trecho, mães ansiosas, vírgula, acariciando seus bebês. É como se eu falasse assim, que acariciavam seus bebês. E lá embaixo, depois de despreocupadas, olha lá, despreocupadas brincando, que brincavam, tá ok? Então, é o seguinte, quando você pega uma oração adjetiva por um pronome relativo, depois você dá uma olhada sobre o que é a oração adjetiva, vale a pena. E essa oração vem entre vírgulas, ela se chama explicativa. Quando ela não tem as vírgulas, ela é restritiva. Então, se nós mantivermos as vírgulas,
ela será explicativa. E se retirar, será restritiva. Tá ok, pessoal? Por esse motivo, fica invalidada aí também a letra C. O gabarito, letra D de dado. Um gabarito fácil, tá, pessoal? Olha o que acontece. O trecho, ninguém, muito menos eles próprios, tinha qualquer suspeita de que seus descendentes um dia viajariam à Lua. Agora começa a questão. Permanecerá correto caso as vírgulas sejam substituídas por travessões. Pessoal, para você que é concurseiro, que vem fazendo muitas provas, tem uma carga de provas, essa é uma questão pontual, uma marcação pontual que acontece muito. Então, quer dizer, no caso, a dupla vírgula pode ser substituída por um duplo travessão e até pelos parênteses, a gente já sabe disso. Então, o gabarito realmente vai ser letra D de dado sem nenhuma bronca, tá? Observe a letra E, que pode ser que alguém não veja. Ele faz referência ao termo lá na frente, a saber. Observou lá? A saber. Se você colocar a pontuação a saber, ele vai se tornar enfático, ele vai dar ênfase, tá ok? Então, isso vai constituir uma opção errada, que vai apresentar uma característica enfática, uma evidência. Tá ok, pessoal? Vamos que vamos para a próxima. Vamos perder tempo não. Vamos lá. Olha, a concordância está de acordo com a norma padrão da língua na frase. Pessoal, uma questão de concordância. Vamos lá. Eu vou te dar uma ideia bem rápida e clara. Procura sujeito e verbo. Sujeito, verbo. Bate sujeito e verbo. Sujeito, verbo. Sujeito, verbo. Ok? Vamos lá. Observe na questão, pessoal, que ele diz: muito antes de haver história, já existia seres humanos. E aí, o que você acha? Pensa um pouquinho. Já existia? Já existia seres humanos? Tá errado, já existiam, né? Beleza? Ok? Beleza, vamos para B. Animais bastante similares aos seres humanos modernos podiam ser encontrados. Podiam ser encontrados, gente. Animais podiam ser encontrados. Perfeito? Letra C. Letra C é o nosso gabarito. Vamos marcar a letra C para ser feliz. Vamos lá. Rodrigo, como é que funciona isso? Na África Oriental, de 2 bilhões de anos atrás, certas características, olha lá, certas características poderiam, perfeito, nenhuma bronca, ok? Vamos para a letra D rapidinho, vai lá. Vamos para a letra D. Esses humanos arcaicos competiam por status e poder, assim como ocorriam, tá errado. Então, assim como ocorriam, não. É como se eu falasse, esse fato, isso, assim como ocorria com os chimpanzés. Quer dizer, tudo isso assim ocorria, assim como ocorria e não ocorriam, ok? Beleza, tem essa bronca aí. Na letra E, Rodrigo, o que tem na letra E? É muito fácil, ó. Eles próprios não haviam de suspeitar. Pessoal, beleza, gabarito letra C. Observe bem, o verbo haver, quando ele vem antes, na locução verbal, ele pode variar, tá ok? Agora, quando ele vem depois, a gente tem de ver ou não se ele está com sentido de existir, né? Se é o verbo haver no sentido de existir, tá ok? É como se eu falasse, deve haver perguntas. Deve existir perguntas, tá ok? Beleza, pessoal, vamos para a próxima. Olha lá, na realidade, essa questão de número 6, esse gênero tirinha, ele é muito recorrente na VUNESP. Isso vem acontecendo também nas outras bancas de um tempo para cá. Quem é concurseiro antigo sabe já fazer essas relações. Presta atenção no seguinte, a tirinha, as pessoas às vezes ficam procurando humor e tal. Nem sempre, pessoal, humor
é engraçado. Às vezes o humor é a quebra de uma expectativa, tá ok? Então a gente tem que ficar de olho nessas tirinhas e observar. Até que essa aí foi uma tirinha bem honesta. Se o cara soubesse conjunções, ele resolveria isso livremente. Então observe lá a questão, vamos lá. Vamos lá. Olha, se você observar na questão, eu nem vou olhar para a tirinha, tá, pessoal? Depois você lê, para um pouquinho e dá uma lida. Mas olha só, o jaquê está aí. Ó. O jaquê apareceu na questão. Vamos ler isso. Olha lá. Já que sua mãe está doente, hoje eu farei o jantar. Ele quer saber qual a relação. Se o cara soubesse que o jaquê ele tem esse valor de porquê, é como se eu falasse: porque sua mãe está doente, hoje eu farei o jantar. Quer dizer, já que sua mãe está doente, né? Porque sua mãe está doente, por isso eu farei o jantar. Então o que eu quero dizer? Que a causa está, na realidade, no caso de a mãe estar doente. E hoje eu farei o seu jantar, isso seria consequência disso. Então, gabarito claro, letra A. Pessoal, presta bem atenção. Tente guardar as conjunções e aplique no contexto para você não esquecer. Já que é igual a porquê, né? Visto que. Então, guarde isso uma vez que. Tá bom, pessoal? Guarde isso. Vamos lá para a próxima questão. Vamos que vamos. Olha lá a próxima questão. Uma frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Observe que ele chama norma padrão. Então, pessoal, quando você observa a norma padrão, ele está falando de norma culta. Norma culta. Essa questão é uma questão de regência. Regência é uso ou omissão de preposição. Então você vai verificar a preposição, tá ok? Vamos ver isso, vamos lá. Na letra A ele bota que o pai alegou em que tinha. Em que tinha? Tá horrível isso, pessoal, olha a bronca. Não, o pai alegou algo. Então o pai alegou que tinha. Errado. Letra B, vamos lá. Letra B é o gabarito, olha lá. O pai tentou persuadir o filho, convencer o filho disso. Né? Então, na realidade, ele tenta persuadir o filho de alguma coisa. Tá certíssimo. Gabarito letra B. Qual é a bronca na letra C? Não conseguiu convencer o filho que? Não conseguiu convencer o filho de que? Ok? De que estava apto. Tá bom, pessoal? Vamos olhar o próximo. O pai acabou revelando de que? Meu Deus, tá horrível isso. O pai acabou revelando o que? Tá ok, pessoal? Quem revela, revela alguma coisa, revela algo. Letra E. O pai aludiu da época. Tá horrível da época. O pai aludiu à época e com crase, ok? Beleza, vamos lá, pessoal, tá acabando, vamos que vamos. Tá acabando. Vamos lá. É muito comum, pessoal, muito comum, numa prova da VUNESP, você ter dois textozinhos. Não se preocupe, o segundo texto ele vem com menos força. Observe bem, seja bem objetivo, volte, olhe, faça relações antes de pegar o texto, você vai acertar. Então vamos lá. Eu vou pedir para você de novo dar uma lida no texto, você vai ler, a gente vai esperar um tempo e você vai corrigir com a gente. Vamos lá, pessoal. Vamos comentar esse texto. Ele começa logo lá no início com entreouvida. Então, olha só. Entreouvida na rua. Entreouvida é como se eu falasse que ouviu de repente. Entreouvida na rua, ouviu. Então, de repente. O importante é observar lá no texto, nessa mesma linha, observe lá. Quando ele fala, o que isso tem a ver com o meu café com leite? O que isso tem a ver com o meu café com leite? Olha, pessoal, café com leite aí, tá com aquela ideia de cotidiano, dia a dia, tá ok? Engraçado.
Só com isso você resolveria a questão. Quer observar lá embaixo? Quer ver? Vamos lá na questão. Número 8. O sentido atribuído pelo autor à frase, o que isso tem a ver com o meu café com leite, está expresso em outras palavras, ou seja, de uma outra forma, fazendo uma paráfrase, fazendo uma relação, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Na letra A, ele diz que isso quer dizer, o que isso tem a ver com o meu café com leite, que será que somos capazes? Não tem nada a ver com capacidade, tem a ver com cotidiano, né? Na letra B, olha lá, até que ponto isso desperta o interesse de cientistas? Que loucura, não tem nada a ver com esse café com leite. Café com leite tem a ver com o dia a dia. Letra C, observe lá. De que modo nós poderíamos contribuir para isso? Também não tem nada a ver com o dia a dia. Contribuir para isso, tá ok? Na letra D, por que eu deveria crer na veracidade disso? Também não é questão de verdade ou não. Veracidade, não é questão de veracidade ou não. Gabarito letra E, vê se não fica perfeito, pessoal. Como isso pode impactar o meu cotidiano, o meu dia a dia, o meu cafezinho com leite, o meu café com leite, o meu dia a dia. Ok? Gabarito letra E. Vamos lá. Vamos continuar. Na próxima questão, pessoal, é a questão de número 9. Com a afirmação, os buracos negros não eram nada daquilo que a gente não sabia que eram. São outra coisa que a gente nunca vai entender. O autor do texto sustenta que, para os leigos, os buracos negros são. Olha só, observe bem esse não sabia. Observe bem lá, pessoal. Vamos fazer uma relação lá. Não sabia que eram. Beleza? Não sabia o que eram. Coisa que a gente nunca, olha lá, coisa que a gente nunca vai entender. Quer dizer, nós não tínhamos entendimento, não sabia o que é, a gente não consegue entender. Isso não tem a ver, olha lá no texto, olha lá na questão, desculpe, com estáveis. Não tem a ver com estabilidade, tem a ver com desconhecido, com aquilo que eu não entendo, com aquilo que eu não sei o que é. Então, perigoso também não, excitante nem tão pouco, nem inteligível. Então, quer dizer, o que está mais próximo aqui é a ideia de insondáveis, aquilo que a gente não pode, não consegue saber, não sei. Então, insondáveis é a resposta, letra A. Vamos para a última questão, vamos para a última questão, galera. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas da frase, conforme a norma padrão da língua. Pessoal, é engraçado, mas essa questão cai em todos os concursos. Despenca em todos os concursos. Observe bem com A com H. O A com H, ele entra em oposição com A sem H, que o A com H indica tempo passado e o A sem H, tempo futuro. Ele vai cobrar também nessa questão a ideia do verbo ter, né? O verbo ter acentuado, ele na realidade te dá uma ideia de pluralidade, concordante com o sujeito. Observe esse bizu. Depois de particípio, não se escreve pronome oblíquo átono. Depois de particípio, não se escreve pronome oblíquo átono. Então eu falo assim, eu tinha falado te. Está errado. Falado, ado, né? Lembra? Ado e ido. O que é isso? Particípio. Tá ok? Então falado te está errado. Mas tinha falado a ti. Corrigiria isso. Então depois desse ado, eu não posso colocar o pronomezinho. Tá ok? E a crase? O que é a crase? A crase na realidade é a junção de dois As. É a soma de dois As. Então não dá para fazer tanta confusão com isso. Observe a última questão. Vamos lá, pessoal. Olha, há anos. Quando ele fala de há anos, você já observa que é o tempo passado. Então é A com H. Já sai letra D, já sai letra E, e a gente já sabe aí que é A com H. Observe que ele fala aqui estudiosos.
Então, quando ele fala de estudiosos, a gente já sabe que o ter é acentuado. Não resolveu muito ainda não, né? Mas observe bem, pessoal. Quando a gente usa questionado, a gente não pode escrever o pronome depois. Esse pronome tinha de vir antes, tá ok? Esse pronomezinho tinha de vir antes. Eu queria te dar um princípio para você não errar. Olha só, a crase, ela tem de estabelecer uma concordância, uma harmonia. Então você não pode ter um termo no singular e outro no plural com a crase. Termo no singular, termo no plural, quem usa a crase é animal. Brincadeira, pessoal, brincadeira. É o seguinte, um termo no singular e um termo no plural, a gente não pode estabelecer a crase. Isso vai te salvar agora, olha lá a questão. Então, você observa nossas, está vendo lá? Nossas está no plural. O termo seria um A no singular, o que invalida a crase. Observe então que o nosso gabarito seria a letra B. Olha lá, pessoal, B de bola. B de bola. Beleza, pessoal. Acabamos mais uma prova, ok? Da VUNESP. Treine, leia de novo os textos, faça apontamentos, tenha um bom caderno e vamos que vamos em frente, pessoal, porque a luta continua e nós vamos conseguir. Paz e bem a todos, que Deus abençoe e até a próxima.